Sesc Mediações, o podcast sobre arte, educação e mediação cultural do Sesc. Essa é uma realização do projeto Sesc Mediações Arte e Educação, que promove ações de mediação com diversos públicos nas programações de cultura realizadas pelo Sesc em todo o Brasil. A vida acontece com arte, cultura e educação. A vida acontece com o Sesc. Boa tarde a todas as pessoas que nos escutam. Nós estamos falando aqui direto do Sesc DF, estamos no núcleo de audiovisual do Sesc, uma sala preparada para ações em audiovisual. Essa sala ela é equipada com equipamentos de audiovisual, ela tem uma parede toda de madeira com carpete anti-ruído cinza. Meu nome é Luana Fonteles, eu sou analista de cultura e arte educadora do Sesc DF, sou uma mulher de 42 anos, branca, cabelos castanhos na altura dos ombros, estou vestindo uma calça jeans e uma camisa branca. Este é o episódio O Sesc Conecta a Escola, um processo de mediação cultural. Um teatro cheio de estudantes, experiências sensíveis e inovadoras, conectando a escola aos espaços culturais por meio de vivências educativas e o encontro com a arte. Esta é a proposta da Mediato. A Mediato é o resultado do encontro de duas arte educadoras que um dia também foram alcançadas pela potência da arte na escola. Suas trajetórias geraram um sonho que se concretizou e tornou-se o propósito da Mediato: promover encontros com a arte e o público e oportunizar o acesso aos equipamentos culturais. Eu estou aqui com Arlene e Luênia. Bem-vindas. Muito obrigada. Oi, Luana. Obrigada pelo convite. Oi, Luana. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais no Sesc, que é a instituição que primeiro abraçou os nossos projetos, o nosso sonho. Bom, vou começar aqui me autodescrevendo, né? Eu sou a Luênia. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados na altura dos ombros. Meus cabelos são vermelhos e meus olhos são castanho claro. Estou vestindo um vestido listrado, com listras pretas e cinza. Eu sou a Arlene e eu estou de uniforme igual a Luana, calça jeans e camiseta branca também. Eu sou uma mulher branca, de 1,60 m, tenho olhos verdes e o cabelo bem curtinho, tenho um óculos de oncinha. Ei, muito bem-vindas, são mulheres lindas. Eu queria começar perguntando para vocês um pouquinho, queria que vocês falassem um pouco sobre como vocês avaliam os processos de mediação cultural que vocês conhecem, que são realizados em espaços, em projetos culturais em escolas, em museus, em demais dispositivos de cultura do Sesc DF, no Sesc DF. Então, queria que vocês começassem um pouco esse bate-papo falando um pouquinho de como vocês avaliam, né, o estado da arte. Como é que está agora? Como é que está a mediação cultural em Brasília, na opinião de vocês? Bom, eu acho que o processo de mediação cultural aqui no DF ainda tem muito para crescer, né, mas acho que nos últimos anos os projetos culturais começaram a dar uma atenção maior, né, para essa questão da mediação cultural, mas ainda é um ponto que precisa de um olhar cuidadoso. Você leu aqui no início, né, um pouco de um projeto que a gente já faz em parceria com o Sesc desde 2014, que é um projeto de mediação cultural voltado para as artes da cena, para o teatro, dança, circo. E ainda quando a gente conta, né, dessa ação de mediação cultural para essa linguagem, a gente ainda percebe um certo estranhamento das pessoas, um não conhecimento, né, um desconhecimento desse tipo de formação de público, sobretudo para essa linguagem. O trabalho mais conhecido de mediação cultural, geralmente, são os trabalhos que acontecem em espaços museais, galerias. Então, geralmente, quando a gente vai falar da mediação cultural, a gente precisa fazer essa referência, né, aos espaços museais, e aí as pessoas, então é isso, né? Esse é o trabalho de mediação. Então, isso mostra pra gente que ainda é um processo educativo até para o entendimento sobre o que é mediação cultural. Mas eu acho que o Sesc, né, tem uma potencialidade de ser um dos precursores também, né, desse trabalho de mediação cultural, visto já essa parceria, por exemplo, com a Mediato, que acontece desde 2014,
A gente já teve algumas edições, né, em alguns teatros aqui da cidade, onde a gente teve a possibilidade de levar estudantes da escola pública fazer esse trabalho de formação de público. E só para explicar um pouquinho para quem está escutando a gente, esse trabalho ele acontece com uma visita prévia, né, uma oficina prévia na escola, onde os estudantes entram em contato com a linguagem teatral, a linguagem daquele espetáculo, né, que eles vão apreciar. O segundo momento, a gente vai ao teatro, né, acompanha esses estudantes ao teatro, enche ali, né, o Teatro Sesc Paulo... Desculpa, esqueci o nome. Paulo Altran e Paulo Gracinho. São dois. Milton Rossi. Então a gente enche aquela sala de teatro, cheia de estudantes, e depois a gente ainda volta na escola para fazer um trabalho de desdobramento, reflexivo e criativo. Aí a gente acredita que um trabalho assim, né, bem consolidado, consegue realmente alcançar um resultado que é o retorno desse estudante, o retorno dessa comunidade nesse espaço cultural, nesse equipamento cultural, que são os espaços do SESC que são tão preparados, né, para receber o público. Enquanto a Luênia falava, eu lembrei de uma frase, você vai me corrigir. Vou parafrasear e você diz de quem é. Eu acho que é Luiz Guimarães, que fala: a gente só cuida daquilo que a gente ama e a gente só ama aquilo que a gente conhece. E eu ouvi essa frase que a Luênia colocou na apostila de treinamento da nossa equipe educativa do museu, onde a gente está atualmente trabalhando aqui em Brasília. E essa frase diz muito sobre o trabalho de mediação, então, de educação patrimonial, de mediação, né, de aproximação do público. Há 2 semanas, uma turma de ensino médio foi nesse museu onde a gente trabalha, e o professor veio agradecer muito o transporte gratuito e o trabalho de mediação e disse assim: a primeira vez que esses alunos estão indo ao museu. Primeira vez, eles têm 16, 17 anos. Então, eu me pergunto, né, como que a gente muda essa realidade? Porque o que a gente quer é que comece desde criancinha. Acessa o museu, acessa o espaço expositivo, acessa a sala de teatro. A Luênia fez referência ao projeto Diálogo com Espectadores, que a gente faz desde 2014, graças a essa parceria muito profícua com a rede de teatro SESC aqui do Distrito Federal. E a gente começou fazendo isso lá no Gama. Era muito comum a gente perguntar: quem está vindo ao teatro pela primeira vez? E ali 300 e tantas pessoas levantam a mão, né? Quase todo mundo. E hoje já é um pouco diferente. A gente começa fazendo uma temporada, assim, às vezes de 8 espetáculos. Quando é na segunda, terceira sessão, a gente encontra um aluno que está trazendo a família como público espontâneo, porque foi com a escola pela primeira vez. Então, a comunidade vai reconhecendo que na sua cidade existe um espaço de teatro que estava ali, e é lindo, assim, o espaço, o que a Luênia falou que é o Teatro Paulo Gracindo, ele, assim, é um dos melhores do Centro-Oeste. Eu não sei se eu estou puxando a brasa para minha sardinha, né? Eu nasci no Gama, ali onde esse teatro existe. Então, a comunidade ali não sabia da existência. A cidade próxima, que é Santa Maria, as escolas também começam a frequentar esse espaço, porque não tem um teatro, né? Um teatro com tanta estrutura como esse. Então, a gente tem um trabalho aí de formação de público em parceria com o SESC há alguns anos. Espero que esse trabalho cresça, porque esse é um caminho, assim, não existe outra possibilidade. Esse é o caminho e a gente precisa crescer e criar mais estrutura, um fluxo consistente de trabalho para permitir que mais pessoas acessem. Hoje a gente tem, por exemplo, né, foram mais 63 mil pessoas atendidas ao longo do nossa trajetória de formação de novos públicos para a arte. Muito desse público foi ao SESC, né, aos espetáculos dos nossos projetos e projetos parceiros, né, na Rede Teatro SESC. E eu fico me perguntando, assim, são quantos alunos na Secretaria de Educação aqui no DF? São 465 mil alunos, é quase 500 mil alunos, né? E a gente quer que todo mundo acesse, porque a gente sabe que existe esse espaço cultural com atrações de excelente qualidade, e muitas vezes a gente tem uma casa vazia. E o que a gente não quer é que isso aconteça mais, né? Que as pessoas reconheçam esse espaço como delas e frequentem. Sim, sim. E enquanto SESC, a gente percebe a diferença no retorno a partir desse momento que vocês trazem esse olhar mais profissional para a mediação. Né? A mediação, ela ficava muito, como Luênia disse no início, ela ficava muito ali no museu, né? Na questão dos museus, das visitas mediadas. A mediação é muito mais que isso.
né, esse movimento que vocês fazem em 3 tempos com as escolas, né? Que as escolas, vocês vão às escolas, depois as escolas vão ao teatro e depois vocês retornam à escola, isso reverbera, isso propõe conhecimento real, que, né, como a Arlene falou, é o que traz, vai reverberando, aí traz a família, e da família isso vai aumentando e a gente vai ganhando um escopo muito maior, né? A mediação, ela tem esse trabalho e esse objetivo muito importante. Eu ia perguntar para vocês um pouco como é que vocês avaliam os projetos, os processos de mediação cultural dentro do SESC. Vocês já falaram um pouquinho, eu acho que aqui cabe também um agradecimento da instituição, a Mediato, que desde 2014 vem trabalhando com o SESC de uma forma muito mais estendida e ampliada o entendimento da mediação cultural. Isso, inclusive, para nós, que somos funcionários do SESC, né? Para a gente entender o tanto que a mediação é importante, o tanto que ela modifica a situação real dos teatros, das localizações, né? Isso é um ganho. Eu acho que a gente está num caminho muito, muito produtivo e muito bonito aí pela frente. O SESC tem entendido o SESC como um sistema nacional, tem entendido a importância da arte e educação dentro de seus projetos, de outras linguagens também. Então, eu acho que esse tipo de parceria só é uma força para os dois lados, né? Para todos os lados, na verdade, porque vai para as escolas, vai para as comunidades e é algo que realmente se espalha de uma forma amorosa. O SESC tem uma perspectiva, eu estava falando com a Luênia antes, de integração comunitária muito especial. Ela se integra com a comunidade de uma forma plena. Exatamente. E o SESC entende a comunidade geracional, né? Nós temos aí a turma dos pequenos, nós temos o GMV, que é o grupo dos mais vividos. Então, assim, esse processo, ele não está só dentro da escola, ele começa na escola, mas ele reverbera, né? E o SESC, você falando agora do Paulo Gracindo, o Paulo Gracindo é um teatro incrível aqui do SESC Brasília, do Gama, e ele está literalmente do lado da escola do Gama, do SESC. O EduSesc, a escola do SESC do Gama está literalmente do lado do teatro. Então, isso também já proporciona um acesso facilitado, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre isso. No SESC a gente tem esse acesso facilitado, mas a Arlene comentou agora que acho que um professor, né, na última ação que vocês fizeram de mediação, ele agradeceu o acesso, o ônibus. Isso também é mediação, né? Isso também faz parte do processo mediativo. Não é só a gente estar no espaço e propor, mas pensar na chegada desse espaço. É muito importante, eu acho que isso faz muito parte desse processo. No SESC a gente tem as escolas do SESC, ali muito próxima, mas as escolas públicas não. E eu sei que vocês têm um trabalho também de facilitar o acesso, que é tão importante, né, para que a mediação realmente aconteça plenamente. Antes de responder sua pergunta, eu vou pedir para a Luênia, como você definiria, Luênia, o que é mediação? Imagina que tá alguém escutando esse podcast e falando assim, o que é isso, né? A Arlene leu meus pensamentos, porque eu estava muito querendo trazer um pouco, a gente pensar um pouquinho o que é mediação, né? A gente gosta muito de, às vezes, trazer algumas metáforas, né? Pensar a mediação como uma ponte, né? Que conecta, né? De um lado a outro, né? Então, conecta ali o público a um equipamento cultural, a uma manifestação cultural. Também a gente pode pensar a mediação como um processo de jardinagem, né? Que vai ali, prepara a terra, areja a terra, até chegar aquele momento, né? Do semear, né? Que é o encontro com a arte e com a cultura. E é muito legal a gente pensar a mediação, como você falou, como um processo de acessibilidade, né? A gente entende a mediação como um conjunto de práticas pedagógicas que vão potencializar esse encontro, que vão dilatar essa experiência, né, com a arte, com a experiência estética. O jogo, por exemplo, é uma ferramenta pedagógica, né? Isso. Então pode ser, né? Pode ser uma oficina, um jogo. Dentro da galeria a gente trabalha, né? Dentro dos nossos programas educativos, muito com o jogo, né? Criando possibilidades lúdicas, né? De facilitar, né? De
proporcionar um melhor acesso ali daquele grupo à obra, né, a um acervo, a uma manifestação cultural. Mas você falou uma coisa muito importante, né? Esse possibilitar o acesso, ele também está numa dimensão física. Então, muitas vezes, esse grupo não tem a possibilidade de chegar. Então, quando a gente pensa a mediação cultural numa perspectiva mais expandida, é muito importante a gente pensar no acesso físico. Nos nossos projetos, isso nunca é deixado de lado, a gente sempre coloca um olhar cuidadoso na questão do transporte, sobretudo quando a gente está tratando de escola pública, né? Aqui no Distrito Federal, imagino que talvez em outros estados também tenha uma realidade parecida. O grande desafio ainda é a barreira geográfica, né? Ainda é a localidade, né? Esse acesso físico. Então, garantir o acesso físico é um primeiro passo e depois a gente conseguir ir alcançando essas outras camadas, né? Do acesso simbólico, subjetivo, onde a gente vai proporcionar um jogo ou uma experiência lúdica, né? Uma oficina, onde a gente vai ali dilatar os poros, né? Deixar esse estudante, essas pessoas mais porosas para a experiência estética e realmente fazer ali um momento singular, né? Criar realmente um momento de experiência para que essa pessoa se sinta pertencente àquele lugar, que ela se sinta capaz de interagir com aquela obra e também com desejo de retornar ao equipamento cultural. Eu gostei muito do título, SESC Conecta a Escola. Então, a Luane traz essa conexão na perspectiva física, da acessibilidade física e de uma acessibilidade simbólica, né? Ao longo do tempo, a gente desenvolvendo esse trabalho de mediação, de articulação do público escolar, porque não adianta oferecer o serviço de mediação dentro de um museu. Como é que a escola chega, né? Então, durante muitos anos, e tem a ver com a nossa pesquisa acadêmica, com a nossa trajetória, a gente se perguntava assim, onde está o público do teatro? Cadê? As exposições estão vazias. E aí, num determinado momento, começamos a trabalhar mais próxima à escola, né? Eu, particularmente, entrei, né? Fui ser professora e perguntei onde estão as atrações culturais para levar os meus alunos. E aí, a gente trabalha com a ideia de conexão. E neste ano, especialmente, passamos por um processo de inovação. Foi um ganho muito grande, graças à Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, a gente criou uma plataforma de conexão. E ela se chama Conecta, justamente simples assim, né? Que é conectar as escolas, ou qualquer grupo que queira agendar, um grupo de idosos, né? Um grupo de uma ONG, para fazer um agendamento no equipamento que tem alguma atração cultural, um bem cultural. Então, a gente faz esse trabalho de conexão hoje. Mas aqui no Distrito Federal, e eu volto um pouquinho à sua primeira pergunta, ainda não existe um trabalho muito sistematizado, né, de mediação. Conhecemos diversos projetos que são incríveis, mas ainda são sazonais. Então, a continuidade, né, a perenidade desses projetos, eles são ainda um desafio aqui pra gente, na realidade do Distrito Federal. Você comentou das artes visuais, né, de exposição. Eu sempre falo que as artes visuais têm uma trajetória muito consolidada nesse aspecto, porque a partir do momento em que o museu se identificou como um espaço social de troca, ele abre as portas e ele começa a trabalhar a perspectiva educativa, claro, ao longo, né, de décadas. E o teatro, ele está engateando, né, já temos muita coisa acontecendo em vários lugares do Brasil e fora, mas eu vejo que a gente tem muito a aprender com essa trajetória também das artes visuais, né, dos programas educativos. Eu estava fazendo as anotações aqui antes de começar e estou retomando isso aqui. Olha, para as escolas, como professora falando agora, né? Eu acho que é fundamental ter um planejamento e certa previsibilidade. Sonho com o momento em que as escolas saberão da programação anual dos espaços de cultura da sua cidade e terão uma relação tão estreita, ou melhor, familiar, com esse espaço, que a saída de campo vai ser parte da rotina escolar. Então, eu vejo o SESC, né, pela capilaridade nacional, por essa perspectiva que eu falei de integração comunitária, como um precursor, como como é quem está na frente? Nessa área, porque eu acho que tem tudo a ver com isso, é o que a gente falou antes, né, de começar o episódio também, de ter agora uma linha de arte e educação muito forte. Não é à toa que a gente está vendo tudo que está acontecendo na rede nacional do SESC, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia. Acabou de acontecer o 2º seminário internacional de mediação cultural, agora no início de novembro, no Rio de Janeiro, com temáticas super importantes de acessibilidade, de questões indígenas.
Então, em São Paulo também, né, tem um núcleo de formação e pesquisa que tem um trabalho de artigo científico, de pesquisa, né, de devolução disso para a comunidade. Então, acho que a gente tem tudo, né, dentro da rede SESC para construir um trabalho bem consistente. Maravilha, Arlene. Essa sua fala, ela me trouxe a minha próxima pergunta. Inclusive, nós estamos bem conectadas nas ideias, porque eu ia perguntar para vocês agora, já que a gente falou um pouco sobre, né, o acesso, eu queria entender como é que, um pouco, você já começou a falar um pouco sobre isso, mas a permanência, né? A gente já entendeu a importância do acesso, mas quais são as estratégias que a Mediato pensa no sentido da permanência, né? Na volta ao teatro, na volta aos espaços, e não só voltar, mas vou trazer a minha família, vou conectar a escola, essa sua fala, né, de aproximar a escola dos espaços, dos ambientes escolares, dos espaços culturais, de uma forma que se una, é muito importante, porque é sobre isso, né? É sobre a permanência, sobre não ser ações pontuais e projetos sazonais, mas que tem esse escopo de permanência no gostar, no voltar. Então, eu queria entender um pouquinho como é que a Mediato trabalha, né, nesse fomento do gostar, né? De voltar ao teatro, de trazer a família, de falar sobre isso. Eu acho essa pergunta muito legal, porque a gente começou, né, desenvolvendo esse trabalho já tem alguns anos, e todo o nosso processo, né, de pensar como que a gente vai trabalhar essa permanência se deu a partir de uma escuta sensível, né, das demandas, tanto dos espaços culturais quanto também das escolas, das professoras, dos professores. E a gente escutou durante muito tempo, os professores iam lá no projeto com a gente e falavam assim, nossa, mas como que eu faço para descobrir onde tem mais atividades? Como que eu faço para ir em outros espaços culturais? E a gente escutando isso, né, a gente teve um momento desafiador, né, na pandemia, que foi um momento de inflexão, mas também foi uma oportunidade que a gente teve de marinar, né, de potencializar algumas ideias e voltar para essa questão. E a Arlene já falou, né, a gente desenvolveu nesse período a Conecta, que é uma plataforma de agendamento, é uma plataforma de encontros, né? Então a gente conecta ali os espaços culturais, né, os eventos culturais com a escola. Então hoje, produtores e produtoras culturais, a princípio, por enquanto, no DF, né, podem subir, cadastrar, né, fazer um cadastro super simples, subir o seu evento, e a gente faz essa conexão com as escolas que, de outro lado também, né, os professores e professoras fazem o seu cadastro e podem encontrar ali eventos culturais com atendimento, né, educativo, com atividades educativas e também com esse transporte, com esse acesso que é garantido pela plataforma. A atividade educativa que a Luênia se refere é um trabalho de sensibilização. Então, a escola, quando agenda, tem a oportunidade, ela pode escolher receber a visita da nossa equipe educativa, que leva um material, uma cartilha e uma videoaula. Aí a professora tem a oportunidade, com esses materiais, de trabalhar os alunos e ela própria, como preparar meus alunos antes da ida ao teatro. O que eu preciso saber antes de levar meus alunos ao museu? Como que eu posso trabalhar eles antes para que a visita seja melhor aproveitada? O que eu posso fazer depois como desdobramento estético e poético? E além desses materiais educativos que a Luênia falou, tem o transporte, né, que a gente já comentou também. Mas, respondendo objetivamente sua pergunta, esse é um meio que a gente achou, essa é a nossa estratégia de continuar trabalhando e acessar muitas pessoas, né? Temos o objetivo de ampliar o acesso e o atendimento. Hoje a gente tem 7 meses da plataforma no ar e foram 7.200 pessoas atendidas, aproximadas ali. Saiu da sua escola e entrou numa exposição ou num espetáculo de teatro ou num evento de educação patrimonial, né? Um bem cultural ali da cidade. E tem um rompimento de uma barreira simbólica, usando a expressão da Luênia, que é isso. A gente trabalha, às vezes, com uma escola que sai de Planaltina e vem pro centro da cidade, que não teria outra oportunidade de fazer isso se não fosse com um passeio, com essa saída de campo da escola. Maravilha, a Conecta está fazendo um trabalho importantíssimo social, né?
não só para a arte e para a cultura, mas também um trabalho social para a sociedade como um todo. Falamos muito de escolas, falamos muito de acesso. Eu tenho uma última pergunta que eu queria fazer para vocês sobre acessibilidade. Como é que a Mediato pensa e propõe ações para o acolhimento de públicos através da mediação cultural? Como é que a acessibilidade está dentro das ações de vocês? Bom, como a gente falou, né, a gente começa pensando a acessibilidade por esse processo de diminuir as distâncias geográficas, né, de garantir esse acesso físico. E as outras demais ações de acessibilidade, elas perpassam tanto essa questão semântica, né, de facilitar a linguagem, de ter um jogo, alguma condição pedagógica que facilite, como também algumas ações muito específicas para públicos, como, por exemplo, pessoas surdas ou pessoas cegas ou com baixa visão. Então, a gente também já atendeu grupos de pessoas autistas, né, que estão aí dentro desse espectro neurodivergente. Então, todas as ações hoje, inclusive dentro da Conecta, é possível solicitar uma visita mediada em Libras. Basta, né, fazer o agendamento e solicitar que precisa, nesse grupo, de ter um intérprete. A gente também tem trabalhado ações com audiodescrição, né, em algumas desses trabalhos também oferecem esse tipo de acessibilidade. E a gente também está sempre aberta para fazer esse tipo de atendimento para grupos, por exemplo, a gente tem o DAUDF, né, aqui em Brasília, então a gente também está sempre aberto dentro da Conecta para atendimento, né, tem um campo quando faz o agendamento que você pode colocar observações, e a gente já sugere, né, que essas observações sejam do campo da acessibilidade, para que a gente possa preparar, né, a nossa equipe, para que a gente possa realmente oferecer, garantir, né, e facilitar o acesso ao evento, ao equipamento cultural. A Luênia tem uma ideia que é fixar um dia do mês para ser o dia das Libras na Conecta. Aí a gente coloca, primeiro sábado do mês. Aí depois no segundo sábado vai ser, o da audiodescrição. Porque a gente recebeu esse feedback, inclusive, de quem é do grupo da comunidade surda, dizendo que não vai a eventos porque sabe que não vai ter acessibilidade. Então, esse público existe, é grande no Distrito Federal, tô falando de público surdo, por exemplo, né? Mas ele não vai. Então, criar a familiaridade, né? Criar a cultura da visitação com um dia fixo, eu acho que pode ser muito legal. A gente tem um certo medo, confesso. Porque a gente fica assim, e aí a gente vai pagar o intérprete de Libras, e se não der ninguém, né? Se não aparecer ninguém. Mas a gente tem que investir, né? Apostar nisso. É um desafio, né? A gente sabe que é um desafio, mas a gente precisa começar e oferecer. Porque quando a gente cria essa cultura, cria uma continuidade... A comunidade surda, por exemplo, que é o que a gente está falando especificamente, vai começar a frequentar porque sabe que tem continuidade, né? Sabe que tem realmente uma acessibilidade. Então, enquanto a gente ainda não pode ter um acesso 100%, né? Uma acessibilidade 100%, que todas as visitas sejam com tradução em Libras, por exemplo... a gente pode pelo menos criar e fixar um dia, né, ter um trabalho mais contínuo para facilitar esse encontro, né, das comunidades, da diversidade aí dentro desse público que busca também, que tem total direito de acessar a cultura também no DF. Maravilha, maravilha. Primeiro queria agradecer e parabenizá-las. A Conecta é um projeto incrível, necessário. E assim, agora que, né, já estamos nos encaminhando aqui para o final da nossa conversa, deixar esse agradecimento para vocês por esse trabalho comprometido, cuidadoso, amoroso, que vocês fazem, que a Mediato faz, tão necessário, tão importante, não só no Distrito Federal, mas no Brasil inteiro. Que bom que o SESC tá entendendo a importância da mediação cultural e apoiando projetos como o da Mediato, como o trabalho e pesquisa de vocês, não só no Distrito Federal, mas no Brasil inteiro.
Obrigada mais uma vez e sempre, né? Não é nosso primeiro encontro, tenho certeza que não será o último. Queria abrir agora para vocês, mas se tiverem considerações finais a fazer desse nosso papo gostoso, por favor. Eu quero agradecer, foi um prazer, o convite, estar aqui é muito bom. Primeiro, eu admiro o trabalho da Luana Fonteles, eu admiro muito o trabalho que o SESC faz aqui. Eu estava dando uma olhadinha antes de vir para cá, existe um marco referencial de arte e educação no SESC. Então, existe um documento que orienta atividades de mediação cultural com foco no diálogo. Disso parte um trabalho de formação, li isso no artigo já tem um tempão, teve um trabalho de formação para os profissionais da área cultural aqui, para instruí-los acerca de mediação cultural. Exatamente. E até encontrei um artigo seu naquele volume 9 falando de um material educativo. Então, assim, os profissionais daqui também produzem conhecimento, isso está disponível. Eu tenho uma admiração muito grande, por isso que eu falei, não foi uma puxação de saco aqui, né? Eu falei com muita sinceridade que eu tenho certeza que o SESC vai ser uma instituição de estar à frente desse trabalho mais sistematizado e perene. E eu tenho certeza que a Mediato pode contribuir com isso, porque essa é a nossa missão, aproximar a arte da vida das pessoas, e a missão do SESC tem tudo a ver com o bem-estar social, com o desenvolvimento cultural. Toda a perspectiva da missão do SESC, ela tá voltada para a democratização do acesso, para lazer, cultura, educação, né? E isso se alinha muito com a nossa perspectiva, por isso é sempre um prazer poder contribuir e é uma honra estar aqui com você. Muito obrigada. Que assim seja. Bom, também quero aproveitar esse momento final, agradecer esse convite. É sempre bom a gente ter esses espaços também de falar sobre arte e educação, de falar sobre mediação cultural, que é um tema, às vezes, como a gente falou desde o início, pouco, né, visitado. E dizer que a gente fica muito feliz de poder colaborar com esse trabalho de mediação cultural aqui no DF, de formação de público e também formação de novos mediadores. E também aproveitar e estender, né, agradecer o elogio e dizer que esse trabalho que a gente faz com muito afinco, com muito gosto também, acontece também por muitas mãos, além da gente, né, além de mim, da Arlene. A gente também tem uma equipe muito comprometida, de pessoas que estão ali atendendo os professores, as professoras, garantindo, né, esse acesso, a chegada do ônibus, as mediadoras que estão na ponta ali atendendo as escolas. Então, é sempre importante lembrar que o trabalho acontece a muitas mãos, que acontece em rede, e fortalecer, né, esse nosso lugar. Eu e a Arlene, nós somos também educadoras, né, a gente sai desse lugar da pesquisa e hoje a gente está aqui também pensando formas de ampliar e fomentar esse lugar da arte e educação, da mediação cultural no DF e quiçá também no Brasil, a gente possa fortalecer ainda mais esse lugar tão importante e muito feliz, né, de ter esse olhar, ter o SESC colocando luz, né? Colocando luz nessa pauta que é tão importante. Obrigada, Luana, porque eu sei que isso também é muito importante, né? Importante você fazer esse convite aqui pra gente. Então, agradeço muito toda a equipe do SESC, a atenção de vocês, esse cuidado maravilhoso e vida longa. Vida longa. No SESC também trabalhamos em muitas mãos. Gil, muito obrigada pelo apoio na gravação. Obrigada por tudo. Só uma última pergunta. E quem estiver escutando a gente, como é que acha vocês? Como é que encontra o trabalho da Mediato? Como é que conecta? Muito bom. Bom, para começar a conhecer a gente, quiser ser rapidinho ali, vai no Instagram, @mediato.arte com T mudo. E aí, se quiser ir mais a fundo nos projetos, conhecer o nosso trabalho de mediação para a área de educação patrimonial, artes cênicas, artes visuais, também a gente tem um site, www.mediato.artecontemudo.br. E para quem está aqui no Distrito Federal e quiser fazer um agendamento ou subir o seu evento, né, como produtor cultural, aí o convite fica aí para ir direto para Conecta, que não tem www, é direto conecta.mediato.artecontemudo.br. É só ir lá e fazer um agendamento, conhecer os eventos, a gente vai ficar muito feliz. Chama a gente lá que a gente responde. É isso. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada
A quem nos escutou, siga os nossos canais para mais conteúdo sobre cultura, educação, saúde, lazer e assistência. Obrigada. Sesc Mediações, o podcast sobre arte, educação e mediação cultural do Sesc. Essa é uma realização do projeto Sesc Mediações Arte e Educação, que promove ações de mediação com diversos públicos nas programações de cultura realizadas pelo Sesc em todo o Brasil. A vida acontece com arte, cultura e educação. A vida acontece com o Sesc.